Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2013. Nós estamos juntos há 444 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 3 do livro de Juízes. Temos dito a você que o livro de Juízes narra o triste período, o período obscuro entre o fim da liderança de Josué, um grande líder nacional, e o início da monarquia israelita, em seus primórdios lá com o profeta Samuel, que será o profeta que vai ungir o primeiro rei israelita, Saul. Nesse tempo, o povo estava colocado na terra prometida, as sortes tinham sido lançadas e a terra tinha sido distribuída entre as 12 tribos, que tinham a missão de terminar a conquista eliminando os últimos focos de resistência dos cananeus. O povo de Israel não fez esse trabalho, se misturou com as nações cananeias e acabou absorvendo a sua idolatria e sofrendo o juízo de Deus. Deus, nesse período, levantou líderes militares, principalmente militares, que organizaram resistências e trouxeram alívio ao povo. De forma que você, ao longo do livro de Juízes, vai perceber um ciclo de apostasia, servidão, súplica e libertação. Esse ciclo se repete várias vezes. Apostasia, o abandono da fé. O povo deixa Deus e serve aos ídolos cananeus. Servidão por quê? Porque Deus, para a disciplina do seu povo, manda reis inimigos para oprimi-lo. Depois súplica, porque o povo clama a Deus por libertação. E a libertação vem quando Deus manda o juiz e durante todo o tempo de vida do juiz. Veja esse ciclo claro aqui, por exemplo, no capítulo 3. No verso 6 você vê que os israelitas rendiam culto aos deuses cananitas. No verso 8, você vê que a ira de Deus se acendeu e ele os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. No verso 9, você vê que eles clamaram ao Senhor e que então Deus lhes mandou um libertador, que foi Otiniel. Aí no verso 11, você vê que Otiniel faleceu e no verso 12, eles tornaram a fazer o que era mal. E então Deus novamente os entrega na mão agora de um outro inimigo, Eglon, rei dos Moabitas. Depois de servirem a esse rei, verso 15, eles clamam ao Senhor. E Deus lhes manda libertador, que é Eude. E Eude então promove a libertação. A terra fica em paz, é uma expressão que costuma aparecer, como nós vemos lá no verso 30, por um período de tempo. E depois aparece aqui a menção de um breve juiz, que é Sangar, de quem nós não temos mais detalhes. Mas no capítulo 4, nós vemos o verso 1 começando exatamente da mesma forma. Os filhos de Israel tornam a fazer o que é mal, e Deus, verso 2, os entrega nas mãos agora de um rei de Canaã. Esse ciclo, apostasia, servidão, súplica e libertação, resume bem a história de Juízes, aquilo que se repete muitas vezes neste livro. São 12 os juízes mencionados no livro de Juízes. Aqui no capítulo 3 nós temos os 3 primeiros. Otiniel, que está mencionado a partir do verso 7, Eude, que está mencionado a partir do verso 15, e muito brevemente, o terceiro juiz, Sangar, mencionado no verso 31 do capítulo 3. Nós não temos a mesma quantidade de informação sobre todos eles. Sobre Otiniel, nós já sabíamos dele desde o livro de Josué, já vimos um pouco sobre ele nos 2 primeiros capítulos de Juízes, e agora que temos aqui um terceiro relato de sua ação. Eude tem uma história curiosa de um homem canhoto que encravou um punhal que ele mesmo fez no ventre de um rei gordo, não é? E aí então temos essa história aqui narrada, uma história curiosa do ponto de vista dos seus detalhes, você vai perceber isso aí. E Sangar, o terceiro juiz, sobre quem nós não temos maiores informações. Isso nos ajuda a ter bem em mente a perspectiva do livro de Juízes e essas são as informações, digamos assim, para te ajudar a compreender o esqueleto do livro. Eu queria destacar com você hoje uma informação um pouco diferente, que é a informação que vem no início do capítulo 3, quando o escritor sagrado nos diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. O que é isso? Você já leu no início do livro que depois da morte de Josué e dos anciãos, apareceu uma outra geração que não conhecia os feitos do Senhor na época de Josué. Um povo que, embora descendesse da nação que era a herdeira das promessas divinas,
não tinha experimentado isso. E que, servindo ao plano de Deus, até mesmo a desobediência daquelas tribos em não expulsar os inimigos restantes estava debaixo do plano de Deus. Aqueles inimigos que ficaram seriam usados por Deus para levar estas nações aqui a conhecer o poder de Deus. E então, quando aqueles inimigos trouxessem aflição e Deus mandasse os seus libertadores, até mesmo esta geração teria experiência do poder de Deus e aprenderia sobre isso. Veja, o verso 2 diz claramente: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Note que coisa extraordinária. Há uma desobediência clara do povo de Israel em não terminar de eliminar os inimigos. E o escritor sagrado mostra isso para nós, pintando com cores negativas a ideia de que Israel não terminou o serviço. Porém, ele também tem uma visão clara da soberania de Deus em tudo isso. E diz que foi Deus quem permitiu que as coisas assim fossem, para que a nação israelita tivesse experiência de Deus em meio à guerra, e para saber que a guerra é de Deus e que Deus é quem cuidava do seu povo em Canaã. Isso é lindo, porque através dessas aflições, que eram resultado direto de sua desobediência, o povo de Israel estava, pela bondade de Deus, tendo a oportunidade de aprender mais e de conhecer mais sobre o seu Deus. Note que o verso 4 vai dizer que estas nações que tinham ficado foram um instrumento de Deus para saber se o povo daria ouvido aos mandamentos de Moisés. Ou seja, era a ocasião para o povo olhar e falar: por que estamos sofrendo? Porque desobedecemos. Vamos obedecer à lei de Deus, vamos seguir ao Senhor, vamos abandonar os ídolos e então seremos libertos destas provações. Este capítulo em particular hoje, que creio que não é por acaso que o estamos lendo, ele nos ensina que muitas vezes as nossas provações vêm para nos trazer para mais perto de Deus. As nossas provações vêm para nos mostrar o poder de Deus na nossa vida. E embora até mesmo, como foi no caso de Israel, elas sejam resultado de nossa desobediência, elas não são um decreto final de Deus dizendo: eu me aborreci, eu me cansei de você e agora eu te castigo. Não. Elas são Deus dizendo: eu te disciplino porque te amo e quero te ensinar a depender de mim e quero te ensinar a conhecer o meu poder. Que palavra maravilhosa! Eu espero que você que está enfrentando lutas no dia de hoje tenha a experiência clara de Deus na sua vida no meio dessas provações que você enfrenta. Deus tenha misericórdia da sua vida e que essa luta seja ocasião para você se voltar mais aos mandamentos do Senhor e para você experimentar de maneira clara o poder do Deus vivo e verdadeiro na sua vida. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós confessamos humildemente o nosso pecado. Assim como os israelitas deixaram de expulsar inimigos, nós muitas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. E nós confessamos o nosso pecado. Mas nós também nos alegramos em saber que o Senhor é um Deus de misericórdia e de poder, soberano e absoluto, que usa todas essas coisas para o nosso bem. E que muitas vezes, como fez com Israel, faz conosco, permitindo que nas lutas que enfrentamos tenhamos a experiência do Teu poder e sejamos despertados para a obediência aos Teus mandamentos. Usa, Senhor, usa as lutas para nos trabalhar. Molda-nos conforme a Tua vontade e faze-nos aprender mais de Ti e faze-nos voltar os nossos olhos mais para Ti. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.